Olá, amigos. Domingão, dia 26 de fevereiro. Vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões aí dos dias 27 até o dia 3 de março. Virada de mês no meio dessa semana, onde vamos ter aí virada também, atualização das carteiras recomendadas na terça-feira à noite. Então fique antenado aí dentro do aplicativo DV Invest. Toda a atualização das carteiras você vai receber aí no seu celular ou no seu desktop app.dvinvest.com.br. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Já convido você a se inscrever gratuitamente no nosso canal aqui no YouTube para aproveitar ao máximo todo o conteúdo gratuito aqui dentro do canal. Toda a parte aí de análise e também a parte aí de conteúdo de aprendizado. Vamos aqui aos ativos que eu vou comentar nesse radar da semana. Eu vou começar falando aqui do Ibovespa, depois futuros aí, dólar, juros. Vou falar do índice S&P 500, na sequência petróleo, minério, 5 índices setoriais, dando uma visão geral como é que estão os setores por esses índices, que são índices aí setoriais da B3, e na sequência falando dessas 7 ações aqui nesse radar da semana. Lembre-se aí de deixar um like, um joinha para esse radar, se for útil esse conteúdo para você de alguma forma. Se for, o YouTube interpreta seu like, seu joinha como um conteúdo realmente interessante, mesmo que seja em termos de aprendizado ou em termos de leitura do mercado, e entrega esse conteúdo para outras pessoas, outros investidores interessados em conteúdo de qualidade. Então vamos lá, vamos aqui rodar a vinheta do radar da semana, que é bem rapidinho. Já estamos de volta aqui para começar a análise em cima do Ibovespa. Então vamos lá começar a análise em cima do Ibov. O que temos para o Ibovespa? Cenário de maneira geral. Um viés de baixa, movimento de baixa no gráfico semanal. O que era a expectativa de acontecer no retorno do carnaval, ela foi realmente consolidada, foi confirmada, que era um viés mais baixista, tinha ali uma simetria de tempo para poder ter algo para baixo pelo gráfico diário, colocando aqui no gráfico diário a simetria de tempo desse movimento daqui para cá. Deixa eu até mudar aqui, colocar a ferramenta correta. Então, pegando aqui a ferramenta de desenho que eu utilizo, então aqui nós temos aqui esse movimento daqui para cá e daqui para cá o outro movimento. Então, em termos de simetria de tempo, estava encaixando aqui, aumentando a probabilidade de ter um movimento para baixo, e confirmou. Quarta-feira muito mal, correçãozinha fraca na quinta-feira, sexta-feira movimento para baixo, caminho mais provável para o Ibovespa, região desse fundo anterior na faixa dos 104.200 pontos, e depois esse outro fundo aqui em torno dos 102.200. Essa região aqui de resistência. Só que a gente, pegando a projeção desse pivô de baixa, essa tendência de baixa de curto prazo que nós temos no gráfico diário, a projeção aqui alternada usando os números do Fibonacci, a primeira projeção foi alcançada, 105.860, que é 61,8% desse movimento aqui de queda, projetada a partir do 110.436, e a segunda projeção, que é 100% desse movimento, todo esse movimento de baixa projetado a partir desse ponto, está lá no 103.126. Enfim, essa é a região principal, na minha opinião, em termos de poder ver o Ibovespa gerar algum tipo de recuperação, que é a região dos 104.200 até o 102.800. Então essa é a região principal, que nesse momento, falando em termos de GPS da tendência, que é as 100 ações que eu acompanho ali, alinhadas em termos de tendência de alta, tendência de baixa, está 80% dos ativos, ali em torno de 80% dos ativos, estão alinhados para baixo. Então, quanto maior esse alinhamento ali na faixa de 85%, 90%, aumenta-se a chance de ter uma reversão da tendência vigente, que é a tendência de baixa. Tem sinais já de mudança dessa tendência ainda? Não, por isso que eu estou mencionando. Ainda continuamos com viés mais de baixo, mas ficar atento nessa faixa de preço aqui, pois aumenta a chance de ter algum processo de recuperação, e aí a gente fica atento para ver se surge alguma oportunidade de compra nessa região aí do Ibovespa, falando dos ativos principalmente que compõem o índice Bovespa. Seguindo para os próximos ativos que eu selecionei aqui para esse radar da semana, começando pelo dólar. Dólar, o que nós temos no dólar? Nós tivemos uma semana aí positiva, uma alta de 0,72%, gerada principalmente pelo último pregão da semana, esse pregão aqui, que fechou em alta aí de 1,35%, porque tinha voltado de forma negativa, que era o caminho mais provável do dólar. Ele tinha fechado a semana anterior ao carnaval aqui. Caminho mais provável
era ter movimento para baixo mesmo. Fez esse movimento para baixo, parou em cima de um nível de suporte do fundo anterior, mas com pivô de baixa. Então a leitura que tem aqui é movimento forte de subida, que anulou a tendência de baixa anterior. Esse movimento de subida gera uma correção aqui em duas etapas, uma correção algo em ABC, ou seja, a leitura é que esse movimento para baixo, mesmo em duas etapas, né, que eu costumo falar, ou em ABC, ele é mais fraco do que foi a subida. E aí o que aconteceu aqui na sexta-feira? Um movimento forte de alta. Então criou-se, apesar da tendência, se olhar só para esse movimento, fala assim, a tendência de baixa, mas criou aqui uma expectativa mais positiva de subida, porque gerou um candle grande de alta e a favor, essa sinalização de alta é depois de uma fraqueza para cair. Parou em cima de um nível de suporte, falso rompimento, fechamento para cima da média. Então tem algumas sinalizações que são mais positivas, aumentando a probabilidade do dólar caminhar aqui para testar suas próximas resistências, primeiramente aí na faixa dos 229,5. Acima desses 229,5 nós temos aqui 270, a máxima desse topo, e depois essa região aqui de topo. Ó. Essa região de topo vale na faixa dos 309 a 324, zona aí de resistência para o dólar. São os desafios para o dólar. E o que muda esse viés de alta que apresentou o dólar aqui na sexta-feira? O que muda essa direção? Ou seja, volta a trazer uma expectativa de poder, por exemplo, caminhar lá para a faixa de 5,070. Seria reverter esse fundo. Suporte importante para avaliar essa reversão desse fundo, região de 5,145 a 5,115. Não voltou para baixo esse patamar, mantém um viés mais positivo aqui para o dólar no decorrer desta próxima semana. Juros teve uma semana também positiva, alta de 1,79%, mas ainda não voltou, não chegou a fechar aí acima de um nível importante, ainda está dentro de um viés um pouquinho mais negativo, então abaixo da média, apesar da média não ser mais uma referência tão relevante porque ela está um pouquinho mais horizontal, demonstrando uma certa indefinição. Olhando para o gráfico diário, no diário a gente tem a tendência ainda de baixa, não mudou a tendência de baixa. Só que na sexta teve um candle grande de alta. Aqui, diferentemente do dólar, o dólar iniciou um movimento de subida muito forte pelo gráfico diário, logo depois da mínima do movimento. Aqui não, aqui já tem basicamente 1, 2, 3, 4 candles de correção dentro de 2 candles de baixa. Então ainda, por mais que tenha sido forte esse candle, ainda não vejo uma relevância tão grande nele. Logo, a minha expectativa ainda é que possa ter algo para baixo. Só que, o que confirma isso? Aumenta essa probabilidade de ter um movimento para baixo, mantendo a tendência de baixa do contrato aqui, F25 do juros, né, DI. É acontecer a quebra da sequência de mínimas ascendentes. Então, nessa próxima semana, ficar atento se acontecer o quê? Pode até fazer nova máxima, bater ali nos 12,80 e gerar a perda da mínima do candle anterior, aumentará a probabilidade de ter algo para baixo nos juros a favor da tendência. Então, esse sinal de baixa aumenta a chance de queda dos juros. Está num ponto importante. O que vai criar uma expectativa mais favorável de subida? É a gente olhar aqui essa região dos 12,77 e ter sinalizações de alta no gráfico diário, mas principalmente no gráfico de 120 minutos, que eu vou colocar aqui na tela. Ó. Gráfico de 120 minutos, está aqui. Então, se lateralizar aqui e gerar pivô de alta, já é um sinal positivo, que é um sinal para cima dos 12,77. Se abrir subindo e gerar fundo depois ascendente no decorrer da semana acima dos 12,77, também é um indício que vai se afastando da chance de gerar o topo no gráfico diário e caminhar para perder o quê? A região de suporte aqui na faixa ali dos 12,53, que a projeção de queda desse pivô aqui está na faixa justamente dos 12,50 e depois disso na faixa dos 12,20. São as projeções de queda desse pivô. Então, o que vai aumentar a chance de caminhar para os 12,50 e depois 12,20 é um novo topo descendente no gráfico diário, ou seja, fechamento aí para baixo da média com nova mínima no candle seguinte, reforça essa chance de queda no juros. Seguindo, então, vamos falar aqui, depois de juros, vou falar aqui de S&P 500, que terminou aí a semana, vou colocar aqui no gráfico semanal, terminou a semana, eu estou colocando aqui, só que não está tão legal aí na tela, né, que eu esqueci de fazer o ajuste aqui, mas eu faço aqui agora rapidinho, esse ajuste, para que fique aí mais organizado na tela. Deixa eu só ajustar aqui, beleza. Voltando para cá. Pronto.
Vamos só descer um pouquinho mais aqui que dá tudo certo. Pronto, agora sim. Então vamos lá. Então S&P 500 gráfico semanal, fechamento abaixo da média. Aqui teve um movimento, teve uma tendência, tem uma tendênciazinha de alta, que ela anula essa tendência de alta se voltar aqui para baixo, mas não foi uma tendência tão forte, porque ela ficou toda ela dentro desse movimento de baixo. E aí girou a perda da mínima na semana passada e agora nessa semana, nessa última semana, teve ali que teve feriado na segunda-feira, terça-feira em diante, a gente teve esse fechamento para baixo da média. A perda da mínima dessa última semana, localizada aqui nos 3.943, reforça a chance de caminhar para os 3.900, que é o próximo suporte do S&P 500. Pelo gráfico diário, a tendência é de baixa. Topos e fundos já descendentes, o que vai trazer uma expectativa um pouco mais positiva de trazer um viés de alta, que nesse momento o viés é de baixa, seria acontecer o quê? Um retorno do preço, para cima da região dos 4.050. Enquanto isso não acontecer, fica mais para acontecer isso aqui, ó, pelo gráfico diário, topo descendente. Tá? Gerou um candle ali de reversão, chamado de martelo, superação da máxima desse candle aqui da sexta-feira, aumenta a chance de ter algo para cima no S&P 500. Então, de maneira geral, curto prazo, o viés é de baixo, reforça esse viés de baixo, vindo aí para baixo da mínima desta última semana. Depois do S&P 500, eu vou falar então de petróleo. Vou pegar aqui o petróleo. Petróleo, então, vamos lá para o petróleo. No petróleo, nós temos aqui uma indefinição no gráfico diário. Que traz uma chance de ter algo para cima ainda no decorrer dessa semana. Mas o viés, de maneira geral, se eu pego aqui um gráfico, por exemplo, mensal, está abaixo da média ainda, não gerou sinal de alta. Se eu olho aqui um gráfico semanal, respeitando a média também, então fica ainda, e ainda com candle descendente no gráfico semanal, então fica ainda um viés mais de baixa, uma chance maior de queda. Logo, ficar atento aqui em relação ao petróleo, que sinalização de topo descendente no decorrer aí dessa próxima semana aumenta a chance de queda para o petróleo, que realmente começa a trazer um viés um pouquinho mais positivo, é voltar para cima da média, voltar principalmente para a faixa dos $85, uma região de desafio, e trazer sinalizações de alta já acima desse patamar. Mas por enquanto indefinido, com um viés de baixo, o petróleo. E o minério, nós temos aqui um sinal aqui mais negativo, olhando para o gráfico diário, dois pregões ali, que foi, na verdade um pregão foi muito forte para baixo, e já está gerando uma expectativa já para segunda-feira de ser um negócio mais negativo aqui. Vamos ver se muda isso até lá, mas já está gerando uma expectativa mais negativa. Se pegarmos aqui o gráfico semanal, dá para perceber que deixou uma longa sombra superior. A minha leitura é a seguinte: gerou um movimento forte de subida. Pensando num prazo um pouquinho maior, médio prazo principalmente, ainda vejo uma expectativa de fazer algo para cima. Só que isso aqui, ó, desse ponto em diante, eu vejo tudo isso aqui como uma correção. Então, como está acontecendo aqui agora, o caminho mais provável é vir a testar a média ali na faixa dos $120. É o caminho mais provável. Suporte mais relevante abaixo de $120 está nos $115. E aí a gente monitora aqui no gráfico diário. Se acontecer, por exemplo, que é o caminho mais provável, é caminhar para $120, que dá para perceber que é uma região de dois fundos no gráfico diário, e tem outro aqui para trás, lá na faixa dos 118, na verdade $119, $119,50. Então é uma região de suporte. Pegando de 120 até os $118, é toda essa região de fundo anterior que engloba também essa região aqui. Então é a faixa de preço importante para o minério, que pode trazer aí uma sinalização de alta no decorrer dessa próxima semana, e a gente vai avaliar justamente os ativos como Vale, GBR, CSNA3, os IN5, se esses papéis no decorrer dessa próxima semana podem gerar essa recuperação, ter algum nível também de suporte importante. Mas por enquanto, a sinalização é mais negativa aqui no minério em termos de curtíssimo prazo, olhando um pouquinho mais para essa próxima semana. E aí, falando disso, vamos aqui voltar para falar, depois do minério, eu vou falar aqui dos setores, depois eu venho para PETR4 e Vale 3. Começando a falar aqui, deixa eu só dar uma olhada aqui na minha tela, está tudo certo.
Tá, só tá faltando aqui que sumiu aqui da minha tela. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Aqui. Pronto, voltou ali o ticker de cotações. Tava achando estranho que tá faltando alguma coisa. Aqui olhando para o setor de consumo, gráfico semanal. A tendência é mais, ou seja, o viés é mais de baixa. Semana negativa, 3,26% de queda. Então, olhando para um gráfico aqui diário, dá para perceber que a tendência também é de baixa. Para mudar essa tendência, a gente teria que ver o quê? O setor de consumo, o índice que representa esse setor, o ICOM, voltar para cima daqui dessa região. Uma região que vai de 2.867 até um patamar de 2.881. Então, voltou 2.882, voltou para cima desse nível. Aí sim muda a tendência de baixo. Mas por enquanto a tendência é de baixo, o viés é de baixo. Suporte principal aqui olhando para um gráfico semanal está na faixa dos 2.700 até os 2.665. É a zona de suporte mais relevante olhando aqui para o setor de consumo. Depois disso, deixa eu só olhar aqui. Pronto. Depois disso eu vou falar aqui de EX e EX. Nós temos aqui no IEX o setor de energia também uma tendência de baixa. Gráfico semanal já vindo para perder a mínima ali do fundo anterior, 72.899. Essa mínima aqui é 72. Essa mínima aqui é 72.974, ou seja, ainda levemente acima do fundo ali anterior, mas apontando para vir para perder essa região. Para mudar aqui esse contexto, tem que voltar para cima da máxima dessa última semana. Superar aí 75.225 para gerar o quê? Uma tendência indefinida de curto a médio prazo. Mas olhando para o gráfico diário, segue em tendência de baixo, sem nenhuma sinalização de baixo. Para mudar aqui, ó, para cima dessa região de topo aqui, muda o contexto. Mas lembrando, setor de energia continua dentro de um viés mais de baixo, sem nenhum sinal de alta ainda, mantendo a expectativa mais negativa, assim como o Ibovespa de maneira geral. Setor financeiro, gráfico semanal do setor financeiro, nós temos aqui, vou deixar o mensal do lado de cá, preso ali entre as médias, mas olhando para a média móvel de 13 períodos, que é essa aqui, bateu lá e gerou sinal de baixa aqui pelo gráfico semanal. Tentou gerar fundo, mas observe que até agora ó, não consegue fazer máxima superior à do que no anterior da semana anterior. Logo a gente tem um contexto ainda mais negativo. E aí, dentro do que aconteceu nessa semana, vai aumentando as chances, principalmente perdendo aqui essa mínima aqui, ó, dos 9.829, vai aumentar a chance de voltar para essa faixa de suporte aqui, que é um suporte também de um fundo anterior, região dos 9.341 até um patamar ali de 9.000 pontos, arredondando de 9.341 a 9.000 pontos. Então, um cenário ainda um pouquinho mais travado, mas com viés de baixo. Olhando para o gráfico diário, então, ó, tentou subir, gerar uma tendência de alta, não conseguiu, estava indefinido, continuou mais para indefinido, mas essa perda de mínima aqui, a força que foi apresentada, o caminho mais provavelmente é de baixo, tendência já praticamente de baixo aqui no gráfico diário do índice IFNC, que representa o setor financeiro. Setor de materiais está num ponto importante, mas perdeu o suporte anterior, então assim, tendência de alta que existia aqui já não tem mais tendência de alta pelo gráfico semanal. Gráfico diário, dá para perceber que a tendência é bem de baixa, né? Vai lá, bate na média, gera o candle de reversão, padrão aqui dos candles, esses 3 candles, Evening Star. Então, a queda realmente mais acentuada e mantendo o viés mais de baixo. Pegando aqui um gráfico mensal, está na média, mas não tem nenhum suporte muito relevante pela frente, a não ser a média ali. Ali na faixa 5.364 seria o suporte mais relevante para o que está em 5.605, é o suporte mais relevante que teria aqui para o setor de materiais. E aí, olhando para o gráfico semanal, como está ali na média, já é um topo abaixo do topo anterior, como está na média, lado exponencial, lado de 13 períodos do gráfico mensal, o que vai trazer alguma expectativa mais positiva aqui é a gente ter algum sinal de fundo nessa região de suporte. Ou seja, depois de um movimento de baixo que chega na região de suporte, pelo menos levou mais tempo para chegar aqui do que levou para subir. E aqui gera algum sinal de alta, um fundo no semanal, aí sim aumenta a chance de ter algo para cima. Enquanto não tivermos isso, o viés é mais de baixa nesse momento. Não tem nenhuma sinalização contrária por enquanto aí
contrária à queda do setor de materiais. Lembrando, setor de materiais é que basicamente representa as commodities. E aí, para mudar, primeiro o sinal positivo aqui seria o retorno para cima da máxima do gráfico diário, que geraria um sinal ali de retornar para cima de um nível de suporte que foi perdido, agora com fechamento abaixo. Esse é o primeiro sinal positivo. Depois é retornar para cima da média. São alguns rastros que vão ficando por parte dos compradores gradativamente. Vamos falar aqui agora de PETR4. Acho que eu não falei depois do materiais, ainda falta imobiliário, né? Deixa eu falar rapidamente aqui do setor imobiliário, que está bem travado, né? Bem lateral, mas ainda mantendo o viés de baixa. A semana foi negativa, queda de 1,2%. O viés continua sendo um viés mais de baixo, mas mais travado aqui nesse momento. Olhando para um gráfico aqui, a semana na realidade foi queda de 1,72%. Aquele gráfico anterior, o gráfico diário, que está aqui o semanal também mais travado, a média já vai ficando um pouquinho mais lateral, mas mantendo ainda um viés um pouquinho mais de baixo, dificuldade ali para subir. Diário perdendo essa região aqui, ó, reforça a chance de queda do setor imobiliário. Depois disso, vou falar então agora das ações. A PETR4 terminou aí a semana em queda de 1,78%, abriu mal, no retorno na quarta-feira de cinza, foi bem na quinta-feira e mal na sexta-feira, voltando para baixo da média. Fecha acima da média e volta para baixo da média, então mostrando que nesse momento tem uma força vendedora um pouquinho mais forte do que a compradora nesse ativo. Considerando aqui esse movimento para cá, daqui para cá, movimento aí mais ou menos de uns 8 pregões, aqui um movimento aí de uns 7 pregões, aqui para cá também já tem uns 7 para 8. Então é bom ficar atento também no decorrer dessa semana, mesmo que venha fazer algo assim, ó, sinalização de alta nessa região aqui dos 25,50, chamaria atenção para uma operação de compra. A gente tem uma compra em aberta no papel que pode acionar o stop, mas também manteria aí manteria ainda um olhar para arriscar a operação de compra, desde que gere um sinal de alta em cima dessa região que eu acabei de mencionar na PETR4. Seguindo então para Vale 3, que terminou a semana mal, queda de 3,4%, anulando um sinal de fundo da semana passada, que tinha fechado a semana média, aquele negócio, igual eu falei do diário da Petro, né? Fecha acima da média, volta para baixo da média. Então o viés é mais de baixo, lembrando que no gráfico mensal já tem um topo em cima da zona de resistência, que aumenta a probabilidade de buscar a média que está na faixa dos R$80, ou mesmo de lateralizar, de ter um movimento mais lateral, dificultando as operações na ponta compradora, ou pelo menos em termos de relação risco-retorno, de não exigir tanto para cima. Pelo gráfico diário dá para ver que ela gerou até uma sinalização de mudar a tendência, mas voltou a retomar essa tendência na sexta-feira, perdendo a mínima do fundo anterior. Então, viés de baixo para essa ação, não vejo alternativa de compra neste momento. E aí, qual seria o ponto de suporte um pouquinho mais relevante que ela pode chegar aqui testar? É essa região aqui, ó, mais para baixo um pouquinho. Região aqui em torno ali entrando mais na faixa de 83,60 até um patamar de 83 pila. Essa faixa de preço chama um pouquinho mais atenção naquela questão de poder ter algum repique de alta nos próximos pregões ou semanas. A gente olhar aqui para cá, se fosse para arriscar alguma operação de compra contra a tendência, esse aqui seria a região que eu me interessaria um pouco mais para fazer isso. Depois eu vou falar aqui de TSA4, gráfico diário que fechou muito mal a sexta-feira. Tinha aí um sinalzinho de fundo em cima do nível de suporte, mas já era uma tendência indefinida. Anulou isso aqui, perdeu a mínima do fundo anterior, perdeu a mínima aqui do fundo anterior, não, desculpe, desse grande candle de alta. Então observe o seguinte, força compradora aqui, ó, superando tudo, a expectativa que fica é que possa ter algo maior para cima. Não fez essa nova máxima. A gente até busquei uma compra em cima desse ativo, que a gente saiu até no positivo dessa compra, mas terminou não evoluindo tanto. Ou seja, na expectativa de ter algo para cima. Aí o papel vem aqui, afunda e perde a mínima desse candle. Então anula essa sinalização que teve aqui. Enquanto não voltar para cima dessa máxima aqui, ó, 8,56, a expectativa é mais negativa, de poder caminhar para a região de 8,16 até a mínima desse fundo aqui em 8,09. Então, nesse momento, não teria muito interesse em compra. Se fosse para arriscar qualquer compra em TSA4, tem alguma sequência aqui que reforça a perda de força na queda para arriscar alguma compra na superação da máxima do candle anterior.
trazendo a expectativa de ficar uma indefinição mais longa, né? Disso aqui ser 2 topos na mesma faixa, 2 a 3 topos na mesma faixa de preço, 2 fundos aqui e de ter algum indício de compra aqui mais dentro da região dos 8,16 a 8,09. Após isso, Magazine Luiza, que teve um pregão ali gerando um candle de reversão, mas está dentro do movimento de alta no gráfico diário, está num ponto importante. Ela gera até a possibilidade de compra pelo gráfico semanal se acontecer a superação da máxima desta última semana, uma operação mais de position trade, se superar os 3,87. Ainda não tem esse indício aqui, começou mais fraco o movimento, já bateu na média, já deu um indício de perda de força. Se fosse para arriscar alguma compra aqui mais próximo dessa região de fundo, com stop ali mais para baixo dos 3,45 em 3,44, usaria um gráfico de 120 minutos para fazer alguma compra de fundo ascendente aqui, ó, testando essa região, por exemplo, do gap, quebrando a sequência de máximas descendentes 120, daria para arriscar essa compra, tentando pegar justamente um movimento de subida que pode desenrolar um movimento maior de alta pelo gráfico diário e gerar um fundo no semanal. Aqui seria uma forma de tomar um risco menor, mas tentando gerar um ganho maior, porque nesse momento a tendência do gráfico diário ainda é de baixa. Então o risco é um pouco maior em Magazine Luiza para a ponta compradora. E falando ali mais para baixo, SUSB3 Suzano gerou um topo no semanal, hein? Topo descendente. Dentro desse topo descendente, na baixa da média, que aconteceu também aqui, gera uma expectativa de poder ter algo mais para baixo. Até que o mercado nos mostra o contrário a isso. E dentro do que ela fez aqui, está em cima do suporte. Se eu tentar subir aqui na segunda-feira e gerar algum pivô de baixa aqui no decorrer da semana, me interesso mais por venda em Suzano. Então seria um ativo que eu estaria muito mais interessado em trabalhar na ponta vendedora neste momento. Tá para baixo da média do semanal, diário, enfim. Apesar de não ter uma tendência de baixa ainda configurada no gráfico diário, mas ficaria interessado justamente em uma entrada nessa confirmação da tendência de baixa, num pivô de baixa pelo gráfico diário. Agora, olhando um pouco mais para a compra, TIM S3 chama atenção porque o movimento de subida aqui é TIM, gerou um movimento de subida muito forte para cima. Vou pegar aqui a ferramenta. Gerou um movimento muito forte aqui de subida, ó, muito forte. E se ela corrigir um pouco mais, por exemplo, o GPS da tendência ficando ali mais negativo, entrando nos 85% ou se aproximando disso aí, esse ativo gerando correção no decorrer da semana, gerando sinal de fundo, chama atenção para a compra aqui a favor de uma nova tendência. Que o movimento realmente foi muito relevante, anulou a tendência de baixa, e havia uma tendência de baixa longa, anulou essa tendência de baixa, e agora movimento aqui que se aproxime dessa média, movimento contrário ou movimento lateral do preço, chama atenção para planejar compra em TIM S3. Depois de TIM, JBSS3, que terminou aí a semana apresentando ainda uma leve alta ali 0,48%. Gráfico diário, grande candle de alta, para quem estava vendido aqui nesse ativo, dentro aqui de uma tendência de baixa, para quem estava vendido no papel, aqui foi um sinal de saída dessa venda, porque, enfim, abriu lá caindo com gap na quarta-feira, fecha abaixo do fundo anterior, pivô de baixa e na sequência você toma um candle grande desse aqui, uma recuperação forte dos compradores, pegando aqui o gráfico mensal onde isso aconteceu, pegando a mínima aqui, ó, traçando essa mínima para cá, é uma região próxima de fundo ali anterior, que ainda não está descartada a chance de poder caminhar para essa região do 16,60, que seria a região de suporte mais relevante. Mas já tem um sinal aqui que é contrário. Então esse aqui seria um sinal sério para quem estava vendido. Agora, já abriria compra aqui, não me interessaria muito. Ficaria um pouco mais atento para a compra de fundo ascendente, pelo menos no G120, gráfico 120 minutos, para cima da média móvel exponencial de 13 períodos. Ou se esse papel gerar aqui um movimento de subida, superar essa máxima e aí gerar fundo ascendente no diário para cima da média, também chama atenção para buscar operações aí na ponta compradora em cima de JBSS3. Por outro lado, ficou aqui enrolada, não conseguiu ganhar força depois desse grande candle de alta, volta a focar mais em operação na ponta vendedora no papel, a favor da tendência. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção aqui nesse Radar da Semana. Desejo a você aí uma excelente semana. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nesse Radar da Semana. E estaremos juntos a partir desta segunda, a partir de amanhã. Estaremos juntos aí às 8h45 no Radar do Mercado, olhando mini índice, mini dólar, para as operações de day trade, fazendo análise ao vivo para vocês. É só deixar lá nos comentários da live, que vai das 8h45 até as 16 horas. Então fique ligado, estaremos juntos aí na semana. Até mais.